Boa tarde a todos que estão presentes, né, nessa reunião virtual da AGEB de Minas Gerais, a qual muito nos orgulhamos, apesar de ter tido os contratempos iniciais de quem está, né, começando nessa técnica da coordenação tecnológica, né? Então, nós saímos um pouco fora do nosso horário. Mas vamos iniciar esse nosso bate-papo informal com a grandeza da literatura, né, e dessa cultura que nos encanta, que nos aproxima a todos. Então, é muito importante para nós termos esses momentos, principalmente nesse período da pandemia, que não podemos tê-los junto, né? Abraçando, trocando afetos íntimos, né? Mas estamos aqui e nesse mês de agosto nós vamos estar mais vezes nessa sala, sem esses contratempos tecnológicos, que nós já vamos estar mais treinadas. Vocês desculpem, viu? E eu quero agradecer a presença da Alzerina Pinho, do nosso Piauí, da AGEB do nosso Piauí, Astrid, né, nossa amiga e grande escritora nossa de São Paulo, da AGEB de São Paulo, e nossa Celi Barbosa, da AGEB do Rio de Janeiro, e nossa futura posse como membro honorária. Nossas agebianas presentes na sala, Elce Doroteia Lopes, a Ângela Tojeiro e a grande, né, nossa diretora cultural, que vai nos agraciar dessa nossa palestra sobre a representatividade feminina na literatura latino-americana contemporânea, onde ela é bem historicamente adepta com a sua imersão latina, seu Instituto da Imersão Latina. A Brenda Marques, que é jornalista, escritora, diretora cultural da AGEB, né, MG, mestre em literatura pela UFMG e fundadora do Instituto de Imersão Latina. Então, algumas das escritoras que talvez ela cite, ela conheceu pessoalmente nessas andanças pela América Latina. Então, muito bem-vinda, grata por essa grande palestra que nós vamos ouvir e depois interagir em questões e perguntas. Obrigada, Brenda, pode dizer, pode falar, já está na sua hora. Obrigada, sim, boa tarde a todas, né? Nós estamos aqui entre mulheres, mas é claro que também o público ouvinte, a gente tem um público também de homens ouvintes também. Então, boa tarde a todos e todas que estão ouvindo a gente, já assim, quase caminhando para a noite, né? Daqui a pouco. Então, nesse fim de tarde, a gente tomando assim como se fosse um chá das 5, falando de literatura, e literatura latino-americana. E esse ano é um ano muito especial, porque é o centenário de uma das escritoras mais incríveis da América Latina, e ela, inclusive, é brasileira, né? Nasceu na Ucrânia, mas, enfim, se naturalizou no Brasil, veio para cá com 3 anos de idade com a família, e essa escritora, vocês sabem quem que é? Eu imagino, né? Que já imaginam que é a Clarice Lispector. E eu, então, quero começar com ela, porque ela é muito lida, inclusive, na América Latina. Muitos livros, crônicas, contos, enfim, os livros dela, né, como Hora da Estrela. Literatura infantil. De literatura infantil também, como a Elce está comentando, são traduzidos para outros idiomas. E esse trabalho de tradução, realmente, das autoras é muito importante para se chegar, né, e se ampliar a inserção dessas autoras em grandes partes. E nós estávamos, né,
ano passado, e aí que nós temos Irislene, Elce e eu, estávamos ano passado, nesse período do ano, participando da FLIP, que é a Festa Internacional, né, Literária de Paraty. E falando exatamente sobre literatura das mulheres, né, representatividade feminina, não com foco só na América Latina, mas a gente estava comentando sobre isso, da importância dessas mulheres que conseguem desbravar o mundo através da literatura. E a Clarice Lispector era uma delas. E foi realizado um espetáculo sobre a Hora da Estrela maravilhoso, bem no centro, ali na Praça de Paraty, que a gente conseguiu ter a oportunidade, né, de assistir. E a Hora da Estrela realmente é um trabalho que ele é muito teatralizado, inclusive. A Clarice Lispector tem uma força que a obra dela, né, essa centenária escritora, que hoje é o centenário dela, inclusive vários festivais literários iam homenageá-la este ano, e a gente, infelizmente, né, teve a situação de a pandemia impedir, né, assim, ou pelo menos adiar esses momentos de homenagem, como é a feira, né, o festival de literário também, de Poços de Caldas, que eu estaria como homenagem também a Clarice Lispector. Eu separei um vídeo de um book trailer que mostra uns trechos de crônica da Clarice Lispector para vocês ouvirem um pouco. E creio que todos nós conhecemos um pouquinho da Clarice Lispector, porque aprendemos, como a Elce disse mesmo, como literatura infantil. A gente bebe da obra dela, né? E ela é uma das poucas mulheres que realmente estão aí presentes desde o universo infantil. Ela transitou, né, por vários caminhos na literatura, desde do romance, obras infantis, crônicas, contos, e hoje a obra dela também tem essa performance para outras artes, como o teatro, o cinema, como eu já havia mencionado. Então, a gente vai assistir um book trailer, que inclusive vai uma dica aí, gente, um book trailer, já que a gente está nesse período das mídias digitais, esse período da pandemia nos colocou cada vez mais no virtual. Um book trailer é uma boa forma de divulgação de uma obra. E aí fica a dica, então, para nós que somos escritoras, jornalistas, cada uma aqui tem livros publicados, participa de antologias, participa de coletâneas de autoras. Então, com vocês, então, um book trailer das crônicas de Clarice Lispector. É o que tem para mentir, e com isso estou dizendo uma verdade, mas mentir já não era sem tempo. Engano a quem devo enganar, e como sei que estou enganando, digo por dentro verdades duras. Não engano meus filhos, senão o necessário protetor, e o necessário protetor vale uma verdade. Os outros também me enganam, ou mentem simplesmente, ou prometem e esquecem. Um amigo prometeu me dar o rosto esculpido de uma amiga já morta. Ele vai esquecer. E isso também é uma forma de mentir, ou não? Não. Então, como emociona a obra da Clarice, né? Cada palavra que ela transmite. Em algumas entrevistas, inclusive tem uma muito famosa que foi dada pela TV Cultura, e a Clarice Lispector coloca também essa dor, né, da escrita, como se fosse um parto mesmo, né? Já que estamos aqui entre mulheres também, dizer dessa dor do parto, esse gerar,
que é a escrita também. Muitas vezes não é fácil, né, se dar com personagens, criar toda essa dimensão literária. E a Clarice Lispector é uma autora realmente respeitadíssima. Agora eu vou passar da Clarice, que é em todo o meio respeitada pela crítica, por quem lê, para uma outra autora latino-americana, que ela é simplesmente a autora mais vendida da América Latina. Isabel Allende. Isabel Allende é um best-seller. E comentando, né, sobre ela, muitos autores, outros escritores, pessoas de academia, a consideram uma autora como se fosse o nosso Paulo Coelho. Porque o Paulo Coelho é muito lido, muito traduzido em várias partes do mundo. Mas há quem diga que a literatura do Paulo Coelho é uma literatura menor, como a literatura da da Isabel Allende. E por quê? Geralmente, os best-sellers, eles são criticados por ter uma linguagem mais simples, por não usarem tantas metáforas e figuras de linguagem, por, às vezes, usar algumas falas cotidianas, algo que não seja tão rebuscado, como alguns mestres, realmente, da literatura, que trazem em si muitas metáforas, figuras de linguagem diversas, e aprofundam numa estética mais rebuscada. No caso da Isabel Allende, ela é jornalista também, né? E nós que estamos aqui entre escritoras e jornalistas, que é a AGEB, né? Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil, interessante a gente pensar. A obra da Isabel Allende passa muito por um cotidiano. Ela tem como livro mais famoso A Casa dos Espíritos. E é um livro tão vendido que, assim, chegou realmente até a despertar inveja, né? Olha, para você ter ideia, é um livro que já tem 55 milhões de cópias vendidas e foi traduzido para 27 idiomas. Isso faz de Isabel Allende a escritora mais lida, mais comprada na América Latina. Exatamente numa Flip, uma vez ela comentou que às vezes criticam ela, né, por ter uma obra de um acesso mais fácil para os leitores. Mas ela diz que o jeito dela de escrever, como jornalista de formação, é pensando no público, como atingir o público. Então, o objetivo da Isabel Allende, que é uma chilena, é exatamente alcançar o público. E aí cabe nós a pensarmos, né? Vale fazer uma literatura pensando em alcançar a crítica, ou se deve fazer uma literatura pensando em alcançar o público? Há para todos os gostos. Há mulheres que escrevem, já que a gente hoje está falando de literatura, né, dessa representatividade feminina, para vários gostos. No Brasil, a gente tem outras escritoras que elas também permearam assim, pela América Latina, como a Raquel de Queiroz, que é uma escritora de um regionalismo brasileiro, mas que esse tipo de escrita que trata exatamente assim uma busca de um nacionalismo, uma busca de tratar sobre o Brasil, ela teve uma aceitação boa na América Latina, que gosta de conhecer toda essa diversidade das obras e também do que é a paisagem, a vida no Brasil. A gente tem aqui, inclusive, a participação aqui da Maria Delboni e Linkitino, que acabaram de chegar, que são agebianas também, e a Maria Delboni, ela é uma pesquisadora também de como é a representatividade feminina, de autoras de várias partes do mundo, né? Ela que é mais pesquisadora até da literatura inglesa, né? Ela como professora de inglês também, e pensando sobre a América Latina, a Isabel Allende realmente é a escritora que conquistou, vamos dizer assim, o mundo. E aí, quando ela chegou nesse patamar, ela foi considerada, então, escritora internacional. É como se o Chile a relegasse. E ela é interessante, porque ela é uma escritora chilena, mas também, assim como nossa Clarice Lispector, que dizemos aqui que ela nasceu na Ucrânia e veio para o Brasil e se naturalizou brasileira ainda quando criança, com a família, né? A Isabel Allende também nasceu no Peru. Muitos não sabem disso, né?
que ela, então, ela nasceu no Peru e foi criança também, né, foi ainda muito nova para o Chile. E ficou muito tempo morando em Santiago, no Chile, que é a capital chilena, mas ela hoje mora nos Estados Unidos. Então, quando ela foi para os Estados Unidos, tem essa tendência, né, de pensar, não, negou o país, foi para fora, ela só quer saber de escrever para vender e não está pensando na literatura. Sendo que ela pensa no público, como ela mesma disse. E isso também é louvável. Assim como é louvável iniciativas que pensam também na mulher e nas escritoras também, que não são como esses grandes nomes da literatura latino-americana. E aí eu gostaria de citar algumas obras que são feitas no Brasil, porque tem gente que fala assim, onde que está a literatura das mulheres? De que forma isso ocorre? Tem muitas mulheres que escrevem na América Latina, tem muitas mulheres que também contam histórias, são narradoras na América Latina, inventam as histórias e vão contando, ou seja, essa tradição oral que é muito marcada na América Latina. A gente não tem uma tradição escrita de tanto tempo, é uma tradição até recente em relação à tradição oral. Principalmente nós mulheres, né, que temos esses dias mesmo, que nesse mês, que foi o dia da avó, e aqui a gente tem algumas avós presentes, temos essa prática de contar, de passar, né, essa narrativa oral também, essa escrita que não se passa pelo papel exatamente. É uma reescrever essas histórias também pela oralidade, histórias que a gente leu, histórias que a gente contou, e vamos se criando ali universos diferentes, que são universos literários também, é o universo do conto, né, que está muito presente na América Latina. E entre as iniciativas, além, claro, da GEB-MG, contando para vocês, todo mundo já sabe, né? Mas a gente reforça aqui para quem ainda não sabe, que foi feita uma antologia, uma coletânea, chama o Nu da Palavra, com muitas mulheres, que foi uma organização exatamente da GEB de Minas Gerais. E esse ano a gente vai fazer um lançamento virtual, e em breve, assim que possível, a gente espera que em novembro, quando fizermos aniversário, a gente possa, então, fazer essa confraternização, se a situação, né, da pandemia nos permitir de fazer ainda esse ano, nós faremos, então, uma confraternização e também celebrando mais um aniversário da GEB de Minas Gerais, dentro de um cinquentenário, porque esse ano a GEB de Minas Gerais, a GEB Nacional está fazendo 50 anos. E celebrando essas mulheres escritoras, essas mulheres extraordinárias que fazem também a escrita da história do Brasil, nós temos este livro, Mulheres Extraordinárias, que foi feito pela GEB do Rio de Janeiro. A organização foi da de Andréa, Portugal. E é interessante a gente trazer isso, porque aqui se conta, pela palavra escrita, a história de muitas mulheres. Entre elas, a Pagu. Por que destaco a Pagu? A Pagu foi uma mulher que, assim, ela experimentou em tudo quanto é tipo de arte. Ela escreveu, ela tentou entrar na política como deputada, não ganhou, mas aí o trabalho todo que ela fez de projeto para o mandato parlamentar, ela publicou num livro. Ou seja, esse trabalho que ela deixou ficou como legado para várias gerações. Gerações de escritoras, gerações de mulheres que veem a necessidade realmente de, na arte e na literatura, se expressar. E dessa forma, esse livro Mulheres Extraordinárias, escrito por mulheres, traz a obra de muitas mulheres da América Latina também, porque, claro, no Brasil nós somos latino-americanos. E eu destaco a Pagu, então. A Pagu, olha que lindo que foi escrito uma vez sobre a Pagu e seus olhos. Os olhos dela sempre cativavam. Coco de Pagu. Pagu tem uns olhos moles, uns olhos de fazer doer. Bate coco quando passa, coração pega a bater. Ê, Pagu, ê!
Dói porque é bom de fazer doer. A Pagu realmente teve períodos de muita dor na vida dela, de amores e desamores, né, sabores e dissabores. E ela tem sido muito estudada agora por uma característica também de uma literatura mais feminista. Nós aqui, né, da AGEB, a gente sempre fala em defesa de uma literatura feminina, ou seja, feita por mulheres, mas há uma vertente também que é de literatura feminista, que trata da importância da mulher, da igualdade da mulher em relação ao reconhecimento e tudo, e a Pagu é uma dessas mulheres. Destaco também uma outra obra coletiva, que é A Arte de Ser Mulher. Aqui nós também temos autoras que participaram. É mais uma obra organizada pela de Andrea Valverde Portugal, que sempre agrega muitas autoras. Eu participo, eu creio que a Irislene também participa dessa obra, e tem dois exemplares, A Arte de Ser Mulher. Aqui temos mais este exemplar. Gostaria de destacar também entre as obras coletivas, porque eu faço questão de destacá-las. Por mais que tenham obras maravilhosas, e eu ainda vou dar a dica aqui de 12 livros de mulheres latino-americanas, para vocês lerem, viu? A gente exercitar esse exercício da leitura e poder ler. Então, é um desafio para ler uma mulher latino-americana a cada mês do ano. Esse eu vou deixar para o final, é só para deixar esse suspense. Mulheres da Floresta. Esse é um livro muito interessante, porque ele traz muitas mulheres indígenas, inclusive. E eu vou deixar com vocês um poema feito pela Miriam Menezes de Oliveira, que ela é nascida em São Paulo, mas tem um trabalho muito forte, inclusive em leitura e literatura, pesquisando também muitas mulheres autoras. E ela escreveu assim: mulher ciclo, mulher, selva de pedra e de flores, construtora de vida, faz da rotina um evento. Nós que estamos aqui nessa rotina, essa nova rotina, né, esse momento de compartilhar literatura, compartilhar as vidas num meio virtual, né? É um novo, como diz assim, um novo normal que a gente acaba tendo que lidar. Trago também mais uma experiência, que aí foi da Jussara Valverde, O Erótico à Flor da Pele, que traz a temática do erótico. Aqui também tem várias participantes, inclusive a Irislene também participa, eu participo, e nela eu trago uma parte de um rito da mulher poliglota, que eu faço exatamente esse desafio, né? Como escritora, como mulher, de a gente conseguir aprender em qualquer língua. Chamem a mulher poliglota para um brinde e experimentem o prazer coletivo em toda e qualquer língua. Esse é um desafio aqui para a gente entender também dessas coletividades. E a mulher tem muito disso. Há mulheres não tão reconhecidas na América Latina, porque muitas vezes não fizeram best-seller como fez a Isabel Allende, ou não foram, não receberam um prêmio como um Nobel, que a gente tem outra chilena, mas essa chilena mesmo, nasceu no Chile, que é a Gabriela Mistral. E essa é reconhecidíssima, todos a amam na América Latina. Eu tive a experiência, né, de não estar com ela presentificada aí, né, como eu estive com a Gioconda Belli, que é uma autora nicaragüense, que vai estar aí entre os destaques das leituras para a gente fazer ao longo do ano, A Gioconda Belli, eu tive a oportunidade de conhecê-la, e ela participou desse livro Nós da Poesia Mais 20 Nós Outros, que traz autores da Latinoamérica, né, da América Latina, e ela escreveu um poema para esse livro Nós da Poesia, que eu gostaria muito de compartilhar neste momento que nos falta muito ar. E essa tessitura da escrita das mulheres da América Latina, que tem sido estudada por muitas pesquisadoras e pesquisadores, ela traz uma característica especial.
as mulheres conseguem perceber essas nuances da sua terra, conseguem tratar também muito da questão da indigenidade, ou seja, de como a América Latina também tem essa característica indígena, tem a característica africana, como a Conceição Evaristo, que é uma das expoentes da nossa literatura hoje, e a Gioconda Belli, que é uma nicaragüense. Quem aqui já leu uma autora nicaragüense? Falta muito para a gente conhecer das nossas vizinhas assim, de América Latina. A Nicarágua é um país da América Central e a gente muitas vezes não conhece essa riqueza que tem na literatura latino-americana, em especial da América Central. A gente conhece, às vezes, mais da América do Sul, que é mais próximo da gente, onde a gente pertence também como Brasil. E ela escreveu um poema que foi escrito em espanhol, mas eu vou ler a tradução para vocês, para a gente compartilhar aqui junto na língua portuguesa mesmo, que é a nossa língua materna. Precisamos de ar para respirar. Todos pedimos ar. Ar para rir e suspirar. Ar para que nossas palavras não se espalhem nas muralhas, construídas a golpes de morte. É pelo ar que nós contamos e cantamos. Nós somos poetas, músicos, faladores. Nosso povo está sedento de ar. Está se afogando, nosso povo, em um cheiro fétido de carniça. É ar, o que se respira no subsolo. Ali, onde se esconde o verbo novo. É o ar que se respira nas montanhas, apesar dos gritos. É ar que se respira. É ar. Todos estão sentindo. Repetidamente e às escondidas. Um ar limpo. Esse é um clamor mesmo da Gioconda Belli, publicado em O Olho da Mulher. É um livro que tem uma tradução também para o português, então por isso eu quis trazer um trecho desse poema que foi publicado em Nós da Poesia, que é uma antologia que eu organizo pelo Instituto Imersão Latina, mas também foi publicado pela editora Desemboque de Diamantina, e vocês podem conferir, então, esse trabalho que chama O Olho da Mulher. O Olho da Mulher, a gente lembrando também de Pagu, né? Essa emblemática mulher brasileira, escritora, que também tem sido muito reverenciada na América Latina. E eu também participei de uma antologia que é feita pela editora Abrace, Mulheres no Banquete de Eros, Mujeres en el Banquete de Eros, que é um trabalho que reuniu também muitas mulheres da América Latina. E essas mulheres, como a Ana Osta, do Brasil também, Bela Clara Ventura, da Colômbia, eu participei pelo Brasil também, né, o Brenda Marques, Carmen Vascones, pelo Equador, Clevane Pessoa também pelo Brasil, Eliane Acioli Fonseca pelo Brasil, Julieta Leon pela Venezuela, Lisete Clavelo por Cuba, Marilu Duarte pelo Brasil, Nida Chalegre pelo Brasil, Nina Reis, que é uma das organizadoras dessa coletânea pelo Brasil, e Teresa Coraspi pela Venezuela. São autoras que têm outras obras publicadas, por isso faço questão de deixar para vocês conhecerem também e buscarem mais. Essa palestra de hoje, principalmente para a gente estar num ambiente virtual, não é ser aquele momento caloroso da gente conseguir se olhar melhor, conseguir ver as pessoas que estão nos vendo, a gente realmente faz de uma forma mais sucinta, porque a gente não tem esse contato maravilhoso que é estar junto, né? Presencialmente, mas a gente tem a oportunidade de estar aprendendo também no meio virtual e estar se conectando e cada vez mais conhecendo um pouco da poética, da palavra também narrada, em prosa e verso, assim como nossa antologia também, coletânea da GEBMG, destaca isso em prosa e verso, porque é preciso falar em prosa e verso, escrever, criar, parir ideias, é isso, ser parideira de ideias, essa
é o lugar da mulher da América Latina como escritora. E não deixem de ler, deixo essa dica para vocês, algumas mulheres que aqui vou citar, da lista de 12 mulheres, uma para cada um dos 12 meses do ano. Deixo aqui a foto de algumas, a Giacomo Belli, inclusive, é essa que aparece do lado da que está de turbante. Escutem atentamente, depois a gente coloca também nas redes, da GEB-MG, essas mulheres maravilhosas, 12 mulheres para se ler na América Latina. A primeira que eu vou destacar é para ler em janeiro, hein, gente? Mas pode-se começar a ler em agosto, enfim. Fica aí a dica para Cartas para Minha Mãe, de Teresa Cárdenas. Ela é cubana, é o primeiro romance dela, escrito em 1997, gente, mas que está ganhando o mundo. E tem no Brasil algumas obras dela disponíveis também. Então, para vocês que não leem ainda no espanhol, o romance Cachorro Velho, vencedor do prêmio Casa de las Américas, que é o prêmio mais importante de literatura da América Latina, foi conferido para ela em 2005. É uma obra de literatura, e tem também uma obra de literatura infantil que chama Mãe Sereia, tá? Todas elas publicadas pela editora Palas, e está disponível no Brasil, em português, então aproveite. Repete o nome dela. Ela se chama Teresa Cárdenas. É Cárdenas, né? E a gente coloca um acento aí na letra A. Temos também Cárdenas. Temos uma mexicana que também foi traduzida para o Brasil, ó, O Corpo em que Nasci. Esse é o livro de Guadalupe Nettel. Eu já estou trazendo os títulos em português para poder facilitar aí o acesso a todas que gostariam de se aventurar, sim, porque a literatura é sempre uma aventura, né? A gente mergulha. Ela está na foto? Ela não está na foto, não são todas que estão na foto. A gente tem 12 mulheres e aí tem algumas na foto, ok? Temos aqui Guadalupe Nettel, do México. Ela trata muito sobre sexualidade, essa questão descrita pelo corpo. Ela revisita também as memórias de infância. E isso todas são temáticas muito presentes em literatura latino-americana. E entre os temas que ela trata também, ela trata sobre o período da ditadura, o conflito social, a revolução sexual, da década de 70 e 80. Ela, que é uma autora, então, mexicana, Guadalupe Nettel, com 2 T's. Temos também Garotas Mortas, da Selva Almada, uma autora argentina. Na Argentina tem autoras maravilhosas, gente, vale buscar. Depois vou deixar uma lista também na GEB-MG, com essas 12 autoras que já têm obras publicadas por editoras do Brasil. E essa tem uma obra, a Almada tem uma obra publicada no Brasil, que é um romance, O Vento que Arrasa. Foi publicado em 2012 pela Kozak Naif, e saiu também uma edição nova em 2015, porque é uma autora super lida também, gente. Um Corpo Negro, de Lubi Prates, é uma brasileira, vocês já conhecem ela? Ela fez um trabalho tão maravilhoso, poético, feminino, negro, que escreveu No Sol da América do Sul. É um trabalho muito bonito sobre o corpo negro. Ela é uma dessas na foto, essa de turbante. Seus livros são Coração na Boca, editora Multifoco, 2012, republicado também pela Patuá, em 2016, e Tris, pela Patuá, em 2016. Temos também 3 poemas de Lubi Prates, Mulheres que Escrevem, Um Corpo Negro. Então, essa questão do corpo é algo muito presente também na literatura, principalmente afro-americana, né, da gente pensar dessa América Latina que foi marcada também pela escravidão, foi marcada pela vinda de escravas, né, por todas as partes. Ela é de qual estado, Brenda? Ela é uma brasileira, e especificamente, assim, eu agora, sabe, eu acho que ela é enfim, ela foi inclusive cantada, gente, por uma cantora que ela está radicada em São Paulo, mas ela é da Bahia,
Luege Luna. Depois conheçam essa obra também da Luege Luna, que aí já é poética, mas e pela música, que é muito bonito. 3 poemas de Lubi Prates, publicado pelas mulheres, né, uma referência aí das mulheres que escrevem também, uma obra desse coletivo. Temos Contra os Filhos, de Lina Meruane, que é uma chilena, e a gente já falou de algumas chilenas, né? Inclusive a Gabriela Mistral é uma dica que eu dou para vocês também, tem obra dela traduzida no Brasil, pode ser também conferida. Sangue no Olho, Kozak Naif, de 2012. Esse é um dos livros que estão sendo muito referenciados, porque fala dessa questão da maternidade, como uma das escolhas possíveis também para as mulheres do século XXI, as que escolhem não ser mães, porque tem essa escolha também, né? Mulheres que resolvem não ser mães, e muitas vezes, ou por escolha, ou por algum problema também em gerar, e elas muitas vezes são colocadas assim como questionadas por não ter filhos. Temos também Hot Sul, de Laura Restrepo, que é da Colômbia. A Laura escreveu alguns livros e romances. Doce Companhia foi lançado pela Record, Delírio pela Companhia das Letras, Heróis Demais também pela Companhia das Letras, e A Noiva Escura também pela Companhia das Letras. Temos Espaços Íntimos, de Cristina Peri Rossi, que é uma escritora uruguaia, poeta e romancista. Entre os livros de poesia dela, infelizmente não foram ainda publicados pelo Brasil. Mas temos Estratégias del Deseo, né, que seria Estratégias do Desejo, que para quem quiser conferir também, pode conferir, mas em espanhol. Mas tem o Estado de Exílio traduzido, e são poemas de 1970. Ifigênia, de Teresa de la Parra, Venezuela. Esse é um dos títulos que tem sido muito lidos também em várias partes da América Latina. É um romance da escritora venezuelana Teresa de la Parra. E essa escritora, que escreve Teresa de la Parra, com 2 R's, mas a gente vai deixar a listinha aí para todas conhecerem, ela é uma primeira escritora a ingressar no Panteão Nacional da Venezuela. Lá tem um preconceito. Infelizmente, o machismo impera muito, e é difícil para as mulheres dali serem reconhecidas. Então, dentre essas escritoras, né, que a gente está citando, a gente tem esse caso especial, que por muito tempo, né, as mulheres venezuelanas, elas foram conhecidas por estarem em concursos de beleza, elas foram conhecidas por ganharem prêmios de Miss, mas eram pouco reconhecidas na literatura. Então, a Teresa de la Parra, ela quebra um pouco com isso. E escreveu essa obra Ifigênia, com I, não é Efigênia, é Ifigênia, que é um diário de uma jovem que escreveu porque estava entediada. Gente, esse tempo, hein? Quem está entediado aí pode ler e sair desse tédio através da literatura. E ela foi reconhecida, então, mesmo no país dela, que tem tanta dificuldade de reconhecer lá a literatura de mulheres ali, mas hoje a história está mudando, né? As mulheres têm cada vez mais alcançado novos espaços. Distância de Resgate, de Samantha Schweblin. Ela tem esse nome, gente, mas ela é argentina, viu? Porque tem essa questão da migração, né, gente? Muitas autoras latino-americanas migraram, têm famílias de outros países, mas vieram para os países, né, que são a origem, assim, delas mesmo, de verdade, onde elas ali cresceram, e a narrativa, a história, a literatura que elas fazem tem muita relação com isso. Ela escreveu Pássaros na Boca, que saiu pela editora Bem Virá, de 2012. Estamos quase fechando essa lista, está faltando 3 autoras para vocês também buscarem e conhecerem. O País das Mulheres, que foi escrito por Gioconda Belli, da Nicarágua, que a gente já trouxe uma obra poética aqui dela. Esse trabalho da Gioconda Belli, que é, sim, reconhecida no Brasil por seus poemas,
e também pela atuação política durante a Revolução Sandinista, que foi uma revolução do povo nicaragüense, que estava cansado, né, de opressões diversas. Mas ela agora tem 2 romances, que foram traduzidos também no Brasil, que é A Mulher Habitada, da Record, em 1992, romance muito bom, muito importante para nós mulheres lermos, né, entendermos um pouco desse mundo da literatura feminina. O País das Mulheres, também, de 2010, foi publicado pela editora Verus em 2011. Todas essas autoras que eu estou citando, elas trazem uma característica específica de tratar sobre temas femininos mesmo, temas das mulheres, temas que estão no universo feminino, tratam também de personagens femininas. Então, são textos realmente que valorizam as mulheres e que mostram também, às vezes, suas dores, mas também momentos de superação, momentos que cada uma teve de passar de uma forma, às vezes, muito dura, né, pela América Latina. Mas há muita narrativa aqui que não tem uma relação só com a vida, que são narrativas de ficção, mas que tem um pano de fundo histórico que, de alguma forma, muitas vezes se confunde entre a história particular e a história ali do país, onde todas, muitas vezes, passaram por opressões. Jamais o Fogo Nunca é uma obra da chilena Diamela Eutite, que também está sendo reconhecida agora e sendo traduzida para vários idiomas, inclusive no Brasil. Diamela? Ela é Diamela. Diamela, escreve assim mesmo, D-I-A-M-E-L-A. Diamela, né? Um pouco assim em chileno, mas né, em espanhol, mas eu prefiro falar assim para a gente entender bem e saber como a gente consegue buscar, né, essas obras. Então, seria Diamela, mas a gente fala Diamela para poder aportuguesar também e a gente conseguir encontrar a obra dela com mais facilidade. Está publicada uma coletânea de textos da autora no Brasil, né, traduzidos, e esses textos reúnem ensaios e também outras obras da autora. E esse trabalho chama A Máquina, Pinochet e Outros Ensaios. Está publicada pela E-Galáxia em 2017. Esse está disponível, gente, em versão digital também. Então, para quem quiser, Jamais o Fogo Nunca. E A Máquina de Pinochet e Outros Ensaios. O ensaio também ele vai ali, né, entre a ciência e a literatura, e nós temos, sim, muitas ensaístas, mas poucas chegam aí a alcançar um panteão aí literário dos grandes reconhecimentos, né? Então é importante a gente ir conhecendo essas mulheres, reverenciando elas, e aí tem todo um arcabouço para a gente aprender mais. Árvore de Diana. Árvore de Diana é da Alejandra Pizarnik, uma argentina. A Alejandra é uma autora que ela, sim, é muito reverenciada na Argentina, mas em vários países da América Latina. E eu as convido, inclusive, a ouvir um programa que chama Tropofonia, que vai toda na segunda-feira ao ar, na rádio FMG Educativa, e também é possível ver na página, né, Tropofonia, Núcleo Belo Horizonte, e há um programa, inclusive, que eu participo, também falando dessa autora, Alejandra Pizarnik. Ela é muito conhecida por sua poética, ela explora bastante a poética de uma forma de explorar a linguagem, de aprofundar-se nisso, inclusive entre os desafios que nós temos para esse ano, né, já adiantando aqui, já que a gente já está caminhando para esse encerramento, a gente também tem aí a proposta de fazer algumas oficinas literárias, e entre essas também fui convidada a fazer uma sobre poesia sonora. E, então, ela é uma das autoras que, inclusive, o trabalho dela também é estudado por alguns poetas sonoros, porque ela traz muita experimentação, aliterações, né, aliterações na obra dela. E aí um pedacinho de um trecho dela para a gente fechar, então, essa palestra aqui, né, de uma forma, assim, especial, porque a Alejandra Pizarnik realmente é uma autora que tem aí cada vez mais percorrido vários mundos.
Ela tem também uma obra de conto, que é A Condessa Sangrenta, que foi publicada no Brasil pela editora Tordesilhas, então, para quem quiser conferir. A espreitar a partir da sarjeta pode ser uma visão do mundo. A reeleição consiste em olhar uma rosa até pulverizar os olhos. É isso, temos tantas coisas para falar das mulheres latino-americanas, e eu ainda aproveito aqui só para deixar um feliz dia da escritora. A gente teve um dia dos escritores, né? Mas aqui, como estão entre os escritores, coloco feliz dia da escritora, que foi recentemente, no dia 25 de julho, se eu não estou enganada, às vezes a gente escorre essas datas. E para vocês, então, que estão aí, agora a gente abre, então, para perguntas. Eu paro bem. São tantas que eu já me perdi em várias. Namastê, parabéns, Laura. Ô, Brenda, parabéns, querida. E quer dizer que essa lista com os nomes, os livros indicados, vai estar na nossa página, né, do Face, né? Isso, porque algumas eu anotei e outras eu não anotei. Agora, com relação àquela foto, aquela loura simpática de vermelho, qual dessas escritoras é? Porque você falou de 3. A outra talvez você tenha falado, mas você não falou, mostrando na foto já que era... Tá. Eu vou colocar a foto novamente. Espera aí, eu estou com áudio. Coloca aí. Vou colocar novamente. Aí você fala os nomes, isso? Aquela de vermelho aqui. Para vocês já identificarem, tá bom? A primeira que está, enfim, ela à direita, então, eu falei que é a Gioconda Belli, da Nicarágua. Aí, indo para a esquerda, teremos Teresa Cárdenas, de Cuba. Temos Lubi Prates, do Brasil. E temos Samantha Schweblin, da Argentina. Essas 4 na foto. Pois é, a Samantha que você não falou e eu fiquei curiosa, né? É a única que está sorrindo, toda mais fashion, né? Sim, está aí. Samantha moderna, da Argentina, né? Isso. Exatamente. Beleza. Então, para quem tiver perguntas, gente, a gente está aberto aí nesse momento para as perguntas. Isso. Primeiro eu quero te parabenizar, gostei demais. É difícil falar de todas e gostei de você ter começado pelas brasileiras, poderia ter finalizado com uma brasileira também, que a nossa contemporânea negra, né, que fala, como ela chama, gente? Me fugiu aqui agora. Conceição Evaristo também foi citada. Evaristo, podia ter falado, finalizado com ela, porque, afinal de contas, nós estamos evidenciando todas, mas somos todos brasileiros, e é claro que as nossas são mais valorosas, porque são nossas, né? A gente está com a Ceci ainda aí com a gente, porque eu ia deixar exatamente essa bola para a Ceci, porque a Ceci trouxe uma palestra maravilhosa para a gente, e entre as obras que ela destacou, estavam exatamente da Conceição Evaristo, mas parece que a Ceci caiu. Se ela voltar, a gente puxa isso dela, porque ela mergulhou muito na obra dela. O que eu podia destacar realmente da Conceição Evaristo, que ela foi, inclusive, uma das indicadas, né, e teve uma grande campanha para estar ela entre as autoras da Academia Mineira de Letras, Brasileira de Letras, né, a Academia Brasileira de Letras, mas, infelizmente, não ganhou, mas ela foi a autora que ganhou o prêmio de literatura de Minas Gerais, o último prêmio de literatura de Minas Gerais, como autora e reconhecida. E a Conceição Evaristo, gente, está em todo quanto é festival literário, está sendo super reconhecida por trazer exatamente essa voz de uma mulher negra, e que tem uma pesquisa muito forte. A história, né, que ela tem. Ela tem história, e ela mergulhou realmente no estudo da literatura, fez mestrado, ela continuou aí percorrendo o caminho das letras, tanto na academia, quanto também escrevendo. Ela é muito reconhecida, inclusive.
atualmente, mas é claro que esse reconhecimento ele tem que ser cada vez mais ampliado. Sim. Pois é, parece que a Ceci pôs aqui uma mensagem que ela tem um compromisso agora às 18 horas. Então, por isso que ela saiu. Então, ela não vai poder fazer essa abordagem para a gente. Fica para uma próxima. Porque a Ceci, o ano passado, numa das reuniões da AGEB, ela nos agraciou com uma palestra ótima sobre justamente as escritoras brasileiras afrodescendentes que marcaram a nossa época, desde o século XIX, né, e no século XX. Então, ela deu essa palestra maravilhosa para a gente, né? E, então, eu quero dar a palavra aí a todas que têm alguma pergunta, alguma dúvida, quer saber mais algum detalhe sobre essas nossas escritoras latino-americanas contemporâneas, né? Aí, ó, até queria perguntar a Brenda, ela está passando mensagem aqui, viu? Aí, ó, tem pergunta aí. Tem coisa aí. A Regina Santos é uma amiga que sempre me prestigia, inclusive me deu de presente o tripé para eu ficar com as mãos livres e falar, ser mais profissional nas minhas lives, né? Então, eu agradeço muito, ela me deu esse presente, que hoje eu estou inaugurando o tripé. A Regina trouxe contribuições aqui maravilhosas. Ó, ela falou aqui que A Casa dos Espíritos é o primeiro e mais famoso romance da escritora chilena Isabel Allende. Exatamente, a gente falou, né, que essa é simplesmente a obra mais vendida por uma escritora na América Latina. E temos aqui também uma contribuição em relação a Raquel de Queiroz, para a gente voltar aqui, né, uma escritora brasileira. Raquel de Queiroz, de 1910 a 2003, foi uma escritora brasileira, a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras. Sim. E foi a primeira mulher também a receber o Prêmio Camões, que é o prêmio mais importante da língua portuguesa. Ela também foi jornalista, tradutora, teatróloga, e o primeiro romance dela foi o 15, que muitos de nós lemos, inclusive, quando éramos adolescentes, na escola, e esse ganhou o prêmio da Fundação Graça Aranha. O romance memorial de Maria Moura foi transformado em minissérie pela televisão brasileira. Sim. Essa Raquel de Queiroz é maravilhosa, e realmente até hoje a obra dela reverbera muito, né? Ela faleceu em 2003, a gente está em 2020, mas até hoje a obra dela é muito reconhecida e reverenciada. Agradecer, então, a todos que estão participando. A gente pode mandar as perguntas, a gente não tinha como responder antes, mas podem mandar aí, escrever no chat, que a gente vai estar aí respondendo. Teve alguma pergunta durante a sua palestra? Ó. Alguma consideração a mais das presentes aqui, gente? O Astrid, põe o microfone funcionando para que ela possa dizer. Sim, Astrid, o microfone está funcionando. Agora está. Quer falar alguma coisa? Nossa representante de São Paulo, da AGEB de São Paulo, prestigiando esse nosso encontro, que dá muita alegria, porque essa integração não só do Estado, mas nacional, é a proposta da AGEB Minas Gerais, né? Que é muito importante, já que a gente tem vínculos, né? Que eles sejam durante os nossos trabalhos, dando essa troca maravilhosa, que sempre agrega o nosso conhecimento. Né, Astrid, habilite seu microfone embaixo, por favor, onde está assim, Stop Can, você habilita, por favor. Aí. Stop Now, mute, isso aí. Eu habilitei, mas vocês não me ouvem. Agora estamos ouvindo. Bom, eu queria falar da minha alegria de estar participando aqui com vocês. Realmente muito rica a sua palestra, Brenda. Realmente você fez uma pesquisa muito interessante, citando todas essas mulheres. E eu acho importante que isso fique
publicado na página da GEB, porque não deu para escrever o nome de todas as autoras e, ao mesmo tempo, os livros que você citou de cada uma delas. Mas eu acho a sugestão de um livro por mês relacionado com a literatura produzida pelo feminino é muito interessante. Nunca tinha pensado sobre isso, mas é muito interessante. Te agradeço bastante por isso e já aproveito para agradecer o convite para participar dessa reunião, juntamente com a minha querida Irislene, que nos conhecemos em 2017, no Rio de Janeiro, e passamos a ter essa relação muito próxima. Obrigada e um abraço a todas as outras. Eu que agradeço a presença. Obrigada, obrigada. Tem outras que eu conheço também, abraço especialmente. É isso. Agora eu quero dar a palavra, porque a gente tem que... As visitas de fora que nos homenageiam assim, né, Alzerina Pinho? Tem a nossa preferência, como boas anfitriões que somos, né? Você pode ter a palavra aí, abre seu microfone, porque parece que... Isso. Então, é da GEB do Piauí, gente. Oi, gente, prazer imenso estar aqui com vocês. Agradecer a Irislene pelo convite. Nos conhecemos a partir da palavra, né? Essa riqueza que nos traz a palavra todos os dias. Quando participei da coletânea, o Nu da Palavra, e do concurso que foi realizado, o concurso literário foi realizado pela GEB Minas Gerais. Então, eu tenho acompanhado assim, o grupo que foi criado a partir disso e como tenho aprendido, como tem sido tão importante, tanto ganho com essas novas relações, essas amizades que vão se construindo. E parabenizar, Brenda, uma palestra maravilhosa, extremamente rica, e como você disse, mesmo nesse tempo de dificuldade, de não nos encontrarmos de forma presencial, mas nós temos a tecnologia, podemos colocar a tecnologia a nosso favor e continuar aprendendo sempre. Foi uma lição essa tua palestra. Tive a oportunidade de saber mais sobre algumas dessas mulheres que você citou. A literatura feminina é um tema que me interessa muito, então, agradecer, obrigada a todos, um prazer imenso realmente estar com vocês e espero ter novas oportunidades. E estamos aqui na GEB Piauí à disposição. Um grande abraço. Eu quero acrescentar que a nossa Alzerina foi o nosso primeiro lugar no concurso de poesias da coletânea. Foi. Quero dizer mais uma vez que nós, agebianas, não entramos no concurso, né? Não fomos avaliadas por questões éticas, nosso grupo é pequeno, porque quando, igual na AGEB do Rio, que é uma imensidão de membros, aí tirar as agebianas de um concurso é quase que tirar a coletânea toda, né? Porque lá são mais de 80 membros efetivos na AGEB do Rio. Então, como o nosso grupo é um grupo singelo ainda, porque nós primamos pela qualidade, não pela quantidade, por enquanto nós somos 16 membros, nós resolvemos, a comissão editorial, a não participarmos do concurso. E demos a chance de todas vocês que muito nos agraciaram de participar dessa coletânea. Então, eu quero falar um pouco dela, Alzerina, que você, como primeiro lugar, que vinha e virá, porque vai ter nosso evento, no momento, né, Astrid, também. E você, como primeiro lugar, como essa pandemia, né, como diz a música do Chico Buarque, naquele poema da Roda Viva, né, que, para mim, ele expressa muito essa pandemia,
A gente faz os planos, a gente, de repente, vem a roda viva e leva os planos para lá, né? Então, foi o que aconteceu com nossa dinâmica toda, que estava muito bem assentada. E nós, como está demorando muito, foi decidido também a gente já tentar despachar para as pessoas mais longe, que tem até muitos exemplares a receber, porque aí a volta, quando vocês vierem, será mais leve, né? Menos livros para carregar. E vai receber os certificados, as medalhas, as premiações, os abraços, mas os livros nós já estamos tentando despachar. Não estou despachando com muita rapidez, porque está tudo fechado, até a embalagem está difícil eu conseguir. Mas eu já pus lá no grupo quem gostaria de receber os livros, e eu já estou despachando, viu, querida? E muito obrigada pela sua presença enriquecedora. Muito obrigada. E, tendo tempo, eu quero que você fale o seu poema vencedor para nós. Viu? Com prazer, tá certo. Gostaria muito, viu? E mais alguém? Deixa para o final você falar, Azerina. Tá eu bom. gostaria de saber se alguém mais do grupo da AGEB, MG, né? Nós temos aí a Maria Delboni, vou apresentar para vocês, é a segunda secretária da AGEB, a Aline Quintino é a primeira secretária, e a Elci Lopes, a nossa grande da diretoria também, e a Ângela também. Ângela, vamos eu quero falar para a Ângela Rogero também. Eu quero parabenizar a Brenda pela palestra magnífica. Conheço a Brenda há muitos anos e cada dia ela me surpreende mais. Um crescimento intelectual enorme, enorme. Eu conheço a Brenda, já deu uns 15 anos, né, Brenda? Muito tempo. Conheceu ela menina, então. Ela era uma menina. É a nossa caçulinha do nosso grupo, a Brenda. A Dakota está com quantos anos? A Dakota vai fazer 8, mês que vem. 8. Quer dizer, eu conheci, ela não estava nem grávida ainda. É a filha. Verdade. Tem bastante tempo. A Brenda é uma pessoa espetacular, impressionante, está de parabéns, aprecio muito. Sempre fui sua fã, agora mais ainda sou sua fã. Muito boa sua palestra, muito interessante, amei. E quero agradecer também a todos Oi, Brenda. que observaram, né, essa forma da gente se reunir também é muito importante. Você e a Iris Lene, né? Então, de parabéns. Vamos continuar firme nos encontrando assim. Falou? Sim. Prepare para agosto. Sabe o que é o problema, gente? Eu passei até um perfume para a reunião, mas vocês não vão sentir, né? Porque a gente está à distância. Mas só de ver vocês, como eu disse, Brenda, deixa eu me desculpar por ter chegado atrasada. Tudo bem. E eu me desculpar por ter chegado atrasada. Realmente, eu deitei numa rede e fiquei lá me espreguiçando, não sou doletinha com a nossa amiga paraibana, mas gosto de uma rede. E realmente me desliguei. Quando eu me lembrei, meu Deus, a minha janela, deixa eu correr. E corri para entrar e pronto. Mas está linda a sua palestra, amei. Vou acrescentar uma pessoa lista que eu acho maravilhosa, que é feminista, jornalista, que foi batalhadora, 7 filhos, ficou viúva aos 9 anos, batalhadora, né? O primeiro ela foi até um diplomata no México, que escreve sobre o feminismo, sendo feminista, né, sendo batalhadora, que é a Dalgisa Neri. Ela tem um poema que eu gosto muito, ela fala assim, os pensamentos que reúnem um tema, onde ela falou, vou ler 2 versos, só para a gente ter uma ideia do que ela escreve.
Ela diz assim no primeiro: estou pensando nos que possuem a par de não pensar. Depois ela vai falando, né, revoltas dela, e ela começa dizendo: estou pensando, né, o primeiro pensamento dela lá, estou pensando nas mulheres que correm o mundo distribuindo sexo, desligadas do pensamento de amor. Dos homens cujo sentimento de adeus se repete em todos os segundos de sua existência. É uma batalhadora, é uma jornalista e merece ser lida, tá? Muito bom. Muito obrigada, Brenda. Obrigada. Pois é. O Elcio quer falar alguma coisa a respeito da palestra? Habilita seu microfone. Espera aí, o microfone... Isso. Já está ouvindo? Habilita. Estamos, beleza. Quando Brenda falou de Clarice Lispector, eu lembrei que nós, no clube de leitura, os primeiros livros que a gente leu foi de Clarice Lispector. E eu, como professora de literatura infantil, eu trouxe aqui para mostrar para vocês 2 livros dela. O primeiro, Como Nasceram as Estrelas. São 12 lendas brasileiras, uma para cada mês. Ela tem sobre Pedro Malazarte, o Negrinho do Pastoreiro. E o outro é a vida íntima de Laura. E Laura é uma galinha. E eu separei esses livros porque eu estou pretendendo sugerir para os leitores do Clube Leitura, como é centenário de nascimento dela, eu estou sugerindo que a gente leia livros dela. Boa sugestão. Boa sugestão, Elsa. Inclusive, eu estou querendo fazer uma oficina esse mês ainda sobre o clube de leitura. Sim. E queria te convidar aqui em público, né? Agosto, né? Hoje a gente está fechando clube de leitura para nós, né? E você faz há quantos anos já em Nova Lima, lá? Hã? Há quantos anos você tem o clube de leitura tem um de 7 anos e tem outro que tem 3 anos. E eu quero dizer para vocês que a minha amiga Maria Delboni, ela sai lá de Belo Horizonte e vem para a reunião aqui de Nova Lima. Fala a respeito, Maria. Muito bem. Eu quero também ser convidada para essa reunião, porque aí eu vou. Quando a gente retornar, com certeza. Beleza. Pois é, gente. Então, nós vamos encerrando, e antes disso, nós vamos ter a Alzerina para falar o poema. Alzerina, você quer mesmo falar seu poema, ou você quer que eu fale seu poema? Quero ouvi-lo em sua voz. Vai lá. Olha, a Alzerina, vou mostrar a página dela. Todo o livro ficou muito bonito. Tá dando para ver? Deu para ver a página? Não sei, né? Ela entrou com 2 poemas, né, Alzerina? 2 poemas. Isso. O primeiro lugar foi justamente esse aqui. Tá dando para ler? Eu, mulher, ontem e hoje. Não. Pode ler, não dá para ver, não. Pode ler. Tem que ler. Pois é, só quis mostrar o livro, né? Porque a gente tem que fazer, né? Olha, vai ser a primeira vez que eu estou lendo em voz alta, viu, Alzerina? Opa! Vai. Eu, mulher, ontem e hoje. Ontem, o assombro plantava o medo. Cresci aprendendo a silenciar dores. Uma a uma, contei. Às vezes, eu me desencontrei.
chorei aprendendo a vomitar horrores. Dia a dia, sorvi os restos de mim. Nos rotos sonhos que regurgitei, caminhei. Hoje o assombro pede licença. Não aceito os medos deferidos. Eu escolho o caminho. Aprendi que os pés que me acompanham não são os passos cedidos. São vividos, sofridos, aguerridos. Aprendi que a paz mora no aconchego do meu peito, onde me encontro com os meus encantos, me deito. Parabéns, Alzerina. Muito lindo. Forte. Você dá uma vida maravilhosa aí. Muito lindo. Bem merecido o primeiro lugar. Bem merecido. Obrigada. Parabéns. Diva. É lindo Obrigada, seu poema. Mexe aqui. Vem de dentro. Uma emoção profunda. Aliás, você sabe tratar, escrever sobre a emoção. Parabéns. É o trabalho de todos nós, escritores, né? Escrever sobre as emoções humanas. A humanidade é o que nos faz viver, né? É importante essa sensibilidade que nos faz humanos. E graças a Deus, nós, como escritoras que somos, desenvolvemos cada vez mais essa arte, a arte de nos tornar humanas, né? Felizes, capazes de passar essas emoções. E nós continuamos assim, e eu agradeço muito a presença de vocês, mais uma vez, as nossas visitantes de fora nos prestigiando, né? E as nossas argebianas aqui, né? Nos tornando cada vez melhores. A Brenda Marques, seu certificadinho, Brenda, vai virtual dessa grande palestra. Vai para você. E depois a gente posta lá no nosso grupo, tá? Tá de parabéns todas nós, viu? Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Já que foi pedido... Foi ótimo encontrar todas vocês. Olha quem está aí, Conceição Evaristo, nossa mineira. Olha, ela está até com uma aura de santa, de anjo. Olha que lindo. A nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para niná-los da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos. Aí está a Conceição Evaristo também. Palmas para ela. Parabéns para ela. Cada vez mais a voz, né? Abaixo todo o preconceito que nos limita. Nada que nos limite. Né? Nada que nos limite. E a gente quer fazer um agradecimento também à Tereza Pena. Tereza Pena, que nos brindou com um vídeo, né, da abertura dessa palestra, né, com uma animação da abertura, e também com essa logo. E assim a gente finaliza, então, né? Próxima membro efetiva nossa também, a Tereza Pena. Finíssima. Até. Obrigada, viu? Até. Até.